Um dos traços principais que caracterizou a vida de dois dos maiores apóstolos da Igreja foi o caminho, o movimento, a viagem pelo Oriente Médio e o Mediterrâneo. A solenidade de São Pedro e São Paulo é oportunidade para se repercorrer seus caminhos ao longo das estradas e dos países por onde eles passaram. Nos dias precedentes nesta solenidade, 2 sacerdotes, sendo um brasileiro e outro mexicano, visitaram alguns dos lugares onde São Pedro e São Paulo estiveram, numa excursão organizada pelo Studium Biblicum Franciscanum de Jerusalém. Uma viagem nas pegadas de São Paulo, o apóstolo das gentes, o perseguidor dos cristãos, fulgurado no caminho de Damasco, que os conduziu em 12 cidades da Grécia, entre as quais Atenas, Tessalônica e Corinto. Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele vai a Corinto, começa o seu projeto missionário ali e depois escreve 2 belas cartas, das quais eu destaco o Hino ao Amor, Coríntios 13, e depois ali onde ele reconhece as suas fraquezas, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 12, onde ele diz que a fraqueza dele é a força para que ele possa portar o Evangelho avante. Apesar de terem se passado 2000 anos, nesta pedra, neste espaço, esteve o apóstolo Paulo, um apóstolo tão importante para nós. Pescador de homens, primeiro Papa e uma das colunas da Igreja, assim é Pedro. Pedro foi discípulo do Senhor. Pedro foi discípulo do Senhor, esteve muito próximo do Senhor, e a ele foram entregues as chaves, e foi confiado o ministério de liderar a Igreja primitiva, o primeiro Papa, como o conhecemos hoje. A figura de Pedro é essencial para a nossa fé e nossa Igreja. A figura de Pedro é essencial para nossa fé e para nossa Igreja. Um lugar fundamental na vida de São Pedro Galicanto, um santuário que se ergue aos pés do Monte Sião de Jerusalém, no lugar onde Pedro, apavorado, dirá mais de uma vez, antes do canto do galo, que não conhece Jesus, recém-preso. A solenidade de São Pedro é uma oportunidade para se recordar a mensagem desse santuário, que é sobretudo a misericórdia expressa pelo olhar de Jesus sobre Pedro, depois da sua negação. Quando o galo cantou, Pedro se lembrou de quando Jesus tinha anunciado para ele a sua negação. Um olhar de bondade, misericórdia, perdão, que suscitou nele arrependimento. Ele saiu e chorou amargamente, diz São Lucas. Por ocasião da solenidade, o custódio foi a Jaffa para uma celebração na igreja de São Pedro. Daqui o primeiro Papa saiu da sua terra para evangelizar o mundo. Pedro é, portanto, um apóstolo. Destacou na sua homilia Frei Francisco Paton, que nos lembra, ao mesmo tempo, que a igreja teve início no seio do povo de Israel, mas logo se abriu a todos os povos.